moças lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o live action de A Pequena Sereia, porque eu já tive a oportunidade de assistir ao filme na cabine de imprensa e por isso que o vídeo tá saindo hoje e não vai ter spoilers, vai ser uma análise bem completinha daquele jeito que vocês gostam, respondendo algumas perguntas de vocês, inclusive totalmente sem spoilers, mas depois eu retorno aqui pra falar com spoilers desse filme, porque eu acho que ele tem detalhes muito interessantes pra gente se aprofundar e até mesmo discutir algumas questões que não ficaram tão legais assim. Então, para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. A gente acompanha a Ariel na história, que o sonho dela é ir para a superfície, é conhecer mais sobre o mundo dos humanos e até mesmo ser uma humana, e por conta disso, no calor do momento, ela acaba fazendo um acordo com a bruxa do mar para se tornar uma humana em troca da sua voz. E assim ter a descoberta, descobrir esse grande mundo, além de conquistar o Eric, que ela acabou tendo uma pessoalidade muito grande ali com ele. Acho que é válido começar falando aqui no vídeo, até pra vocês entenderem como que eu assisti ao filme nos cinemas. As minhas expectativas com live action de 2023 oscilaram um pouco. Eu cheguei a ver o primeiro trailer, tinha gostado do visual, acompanhei algumas críticas, né, que a galera falou que tava muito escuro, vou falar disso aqui, mas depois que a imprensa lá fora começou a assistir, eu não fui atrás essencialmente de opiniões externas, mas o que eu soube assim por cima é que o filme ele tava sendo muito bem recepcionado, então isso me deu um pouquinho mais de calma no coração, até porque os últimos live action, de uma forma geral, apesar de ter gostado de coisas pontuais, algumas mudanças, ainda assim não tinham sido filmes magníficos, né? Por exemplo, o Rei Leão, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tinha falado que muito do que a gente se apegava ali no filme era o sentimento que a gente tinha com o desenho. Eu acho que aqui na Pequena Sereia acontece um pouco disso, mais quando a gente vê os números musicais, porque a gente tem uma estrutura narrativa da história muito similar ao que a gente viu dos desenhos. E as músicas também, apesar da gente ter sim algumas músicas novas, mas eu acho que é muito válido ressaltar que assim, ainda assim é um filme que tem algumas diferenças assim com o desenho, principalmente porque a gente tem um tempo de filme bem maior, né? A gente tem 2 horas e 20 comparado a 1 hora e meia do filme de 89, então aqui eles acabam incrementando mais a história, algumas situações, as mudanças aqui no live action, elas foram essenciais para redirecionar como que seria essa história e até mesmo dar mais profundidade, como foi o caso da relação do príncipe com a Ariel. Eu reassisti, né, depois de ter assistido o live action, eu cheguei em casa e assisti o desenho novamente, porque eu não queria ter meio que o sentimento transpassado ali, porque eu tinha gostado muito de A Pequena Sereia quando eu era mais nova, então eu queria ver o filme e depois recapitular o que tinha acontecido no desenho. E eu não sei se vocês lembram, mas a relação do príncipe e da Ariel foi muito assim, pela beleza, pela voz, e aqui no live action não, a gente tem mais profundidade em como essa relação ela é construída. E lógico, devo dizer aqui, as falas principais, algumas cenas icônicas, todas estão aí no filme. E só complementando, eu acho que as principais mudanças foram mudanças de coisas que ficaram datadas com o tempo. E eu acho que isso também incorpora da forma que as irmãs da Ariel elas são apresentadas. Eu ainda acho que elas não têm o destaque merecido que elas deveriam. Eu acho que a apresentação delas é mais destacada. Eu gosto de como eles fizeram, mas eu sinto que eles poderiam ter construído um pouquinho mais da relação das irmãs com a Ariel. Talvez ter dado um pouco mais de importância, apesar que assim, ao ver o filme, vocês vão perceber ali que não tem muito onde entrar. Então eu acho que essa mudança de direcionamento, ela acaba dando uma importância um pouquinho maior ali, mas não super desenvolve elas. Os momentos delas são bem similares ao que a gente vê ali no desenho. Agora vamos falar da Ariel, das músicas, de alguns personagens específicos, porque assim, gente, o que eu sinto aqui nesse filme é que a gente teve um mundo muito bem encantado, mágico, construído. Eu sinto que o que a gente vê aqui é a essência do que eram os musicais, tanto nas animações ali da Disney dos anos 90, de uma forma geral, que foi o que eu majoritariamente acompanhei mais, apesar de A Pequena Sereia ser de 89, ali, né, já tá nos meadinhos dos anos 90, e também alguns musicais que a gente via muito nos anos 2000, como foi o caso de Moulin Rouge. Eu já tinha falado isso nas minhas primeiras impressões para as redes sociais, mas eu queria abranger um pouquinho mais aqui, porque assim, quando eu falo Moulin Rouge, é lógico que a gente tá falando de um super filme de Oscar e tudo mais. O que eu quero dizer é como a narrativa é levada e como o musical entra
de forma muito orgânica, e como alguns números musicais eles acabam sendo grandes alegorias, sendo incrível, principalmente ali no mar, a movimentação dos animais, né, como a música do Sebastião. Então eu acho que aqui eles realizaram um bom trabalho. Tem um número musical, que é aquele Kiss the Girl, que, gente, a forma que eles fizeram aqui no filme ficou hilário. Eu simplesmente amei, foi um dos meus favoritos. Tem outra que também acaba sendo mais engraçadinho, inclusive esse é um ponto interessante de falar sobre humor, já vou falar, mas o que eu preciso dizer é que tem um número musical que eu acho que ele poderia ter sido mais incrementado. Você conseguia ter uma percepção ali de fundo verde, eu acho que eles poderiam ter feito um vislumbre maior do que estava sendo falado e etc. E ficou muito simples, ficou quase um musical que nem a gente via no High School Musical. Gente, eu amava High School Musical, não tô querendo ser escrota, mas sabe quando a gente viu o Zac Efron fazendo os números meio abertos assim, sem muito movimento de câmera e tudo mais? É esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer aqui desse número específico, mas no meu vídeo com spoilers eu vou falar qual que é, o que eu não gostei, etc. E antes de eu falar da Halle Bailey, eu queria falar também sobre o humor, né, que me veio aqui agora. A gente tem sim um humor muito interessante aqui em A Pequena Sereia, mas ainda assim, ele é um humor um pouquinho diferente do que a gente viu no desenho. Mas eu acho que é um tom que encaixa muito, principalmente para essa parte um pouco mais realística, apesar da gente ainda estar falando sim de um mundo de fantasia, afinal estamos falando aí, né, do rei do mar, das sereias, sereias e homens, né? Ainda assim, o live action sempre preza em trazer um tom mais realístico pra coisa. Agora vamos falar sobre a Halle Bailey, que aprendi com vocês como fala exatamente o nome dela, porque assim, gente, ela está simplesmente maravilhosa no seu papel. Eu acho que ela é uma Ariel que encanta você, ela tem uma potência vocal assim absurda. Ah, e só pra deixar claro, né, eu assisti em legendado, então eu não consigo falar muito sobre a dublagem e nem sobre as músicas no português. Eu, quando assisti, né, na minha infância, eu tinha assistido em português, mas depois de adulta eu tive contato com as músicas no inglês, então não me causou estranhamento, e as músicas, elas estão simplesmente incríveis. E eu acho que ela consegue trabalhar uma doçura e uma inocência, principalmente pela idade que eles colocam ali a Ariel aqui na trama, né? Então, os momentos em que ela perde a sua voz, você consegue ver essa doçura, essa ternura em como ela age ali, principalmente com o Eric. Não só ele, mas também o linguado, o Sebastião e o Sabidão, ou melhor, né, a Sabidona. Já vou falar deles aqui. Mas tem uma coisa que eu queria falar sobre a caracterização dela. Gente, a movimentação dos cabelos dela na água tá uma coisa assim linda de ver. É muito legal como eles deram movimento, como tem um detalhamento ali, até no ruivo tem umas diferenças. É muito legal você ter essa percepção. E uma coisa que eu só fui reparar nos cinemas, eu não tinha reparado nos trailers, é que eles colocam debaixo d'água, pelo menos, uma luminosidade na pele dela. Sabe, tipo, aqueles bronzer que as blogueiras estão utilizando e aí fica, tipo, um brilho super lindo, um glow, assim, na pele, como se fosse natural e como se eu tivesse tirado umas férias de 3 meses e só ficado no sol. É esse tipo de brilho e é lindo, parecem cristais assim, que eu acho que dá uma roupagem não essencialmente de escama, de peixe, eu não acho que eles quiseram trazer isso, mas eu acho que é uma caracterização que deu um quê a mais aí pra ela, eu realmente amei. Agora eu preciso dizer que, apesar de entender, tem uma questão do figurino dela na parte humana que eu acho que eles poderiam ter dado uma incrementada, mas aí no vídeo com spoilers a gente fala um pouquinho mais. E assim, gente, ela com o Eric é aquela química apaixonante, você realmente torce pelo casal, eu acho que eles funcionaram muito bem, o que é muito legal, porque uma das coisas que as histórias das princesas tinham bastante é esse amor apaixonante, até mesmo para justificar, né, a ida dela pro mundo. Apesar deles incrementarem um pouquinho mais essa história, ainda assim eu acho que eles conseguem construir o entorno da paixão muito com a essência do que a gente via nos filmes realmente. Então, eu acho que aqui eles souberam trazer muito bem essa química, foi um ponto muito chave aí para eles. E eu preciso dizer, gente, o Eric, ele é
idêntico, eles acharam um ator idêntico, mas é engraçado, só vou falar isso aqui, observa como eles abusam do tanquinho desse homem ao longo aí do filme. Agora, a Úrsula, né, ela é uma personagem que, assim, gente, eu gostei muito. A Melissa McCarthy, eu acho que ela consegue trazer a potência que é a Úrsula. Eu só sinto que, apesar de ser muito similar ao que a gente acompanha da história do desenho, eles poderiam ter trabalhado um pouquinho mais quanto à vingança dela ali. Tem algumas pequenas mudanças, assim, de fala que acabam tirando um pouco do complemento ali do que você tá acompanhando, então acho que eles poderiam ter enfatizado um pouquinho mais, mas assim, gente, é muito similar ao desenho. Então não sei se seria uma reclamação muito genuína aqui, mas o número musical dela, a gente consegue ver que ela traz os trejeitos essenciais que a Úrsula tem. Agora, vamos falar sobre o linguado, o Sebastião e também a Sabidona, né? O Sabidão aí, porque, gente, a gente sabe que eles são personagens extremamente importantes pra história, pro direcionamento, né? O linguado, gente, ele continua sendo muito fofinho e ele tá nos momentos essenciais da história, mas eu sinto que ele aparece menos que no desenho. Isso fez com que a Sabidona e o Sebastião acabassem tendo grandes destaques, tanto que você sente bastante eles. E não só isso, né? Como eu falei, ele é um filme mais longo, então dentro de um filme de 1h30 você tem a coisa mais distribuída, vamos colocar dessa forma. Aqui a gente tem bastante tempo de tela nela no mundo real, então também não teria muito como o linguado ficar ali em terra, né? Ele é muito mais um elemento que fica mais no mar realmente, diferente do Sebastião, que consegue ir para esses dois cenários, né? O Sebastião, gente, ele está incrível. Ele tem algumas pequenas mudanças quanto à personalidade dele, mas sem perder a essência de quem é o Sebastião. Eu simplesmente gostei dessas pequeninas mudanças que eles trouxeram aqui para ele, e é muito interessante a construção da relação dele com a Ariel aqui. Então ele acaba se destacando muito. Os números em que ele tá envolvido é realmente muito legal. Tudo que o ator entregou ali na sua voz, os seus trejeitos pro Sebastião. E a Sabidona, gente, nesse filme aqui, assim, eu já sabia disso, mas eu percebi que eu sou muito cadelinha da Aquafina. Porque, assim, gente, essa mulher, não importa quantos personagens secundários deem pra ela se destaca. Gente, a comédia dela tem um timing muito perfeito. Então, assim, ela acaba sempre, mesmo que trazendo personagens muito similares aí nos filmes que ela participou, ou com comédias um pouco similares, gente, nunca fica velho, é simplesmente sensacional. Eu gosto como ela entra, eu gosto da personalidade que ela deu ali pra Sabidona. Eu acho que complementa mais a característica que o personagem já tinha ali no desenho. Então, assim, pra mim foram os personagens que eu mais amei. E falando em personalidades no mar, vamos falar um pouquinho sobre o mar, porque uma das coisas que muita gente reparou ali nos trailers era sobre os cenários escurecidos. Isso é algo que a gente não sente tanto no filme quando vê no cinema, mas eu acho que é válido ressaltar que eles constroem diferentes cenários ali pro mar. Então esses cenários, eles vão modificando a sua fotografia. Por isso que a gente tem alguns momentos mais escurecidos, mas quando a gente tá, tipo, no reino, ele é super colorido, tem muita cor. A própria roupa, assim, da Ariel, ela acaba tendo um brilho maior nesses locais mais coloridos aí do mar. E é muito legal também perceber como eles trabalharam na sua essência também as personalidades ali, seja numa entradinha da trama, sabe? Alguns peixes que estão ali no início do filme, do desenho, também tá no live action, sabe? Então eles se atentaram bastante aos detalhes, o que era importante para a construção desse universo. Tem algumas pequenas mudanças e tem também uns incrementos. Gente, o mar, ele tá simplesmente lindíssimo, o que a gente acompanha aí. E assim, o filme, de uma forma geral, eu acho que a gente tem muito fundo verde e pouca locação, realmente. A gente tem dois momentos diferentes aí na Terra, então ele é um filme que é relativamente fácil de ser feito, com muitas aspas, né? Tem poucas locações, é isso que eu quero dizer. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que eu senti que o filme, ele perdeu algumas oportunidades aí que ele poderia ter, talvez, trabalhado mais encaixado dentro do enredo do que ele tinha feito. São coisas muito pontuais que no meu vídeo com spoilers eu vou conseguir explicar e me abranger no que eu tô querendo dizer, mas que não atrapalham na história em si. Eu acho que só trariam um toque a mais pra história, que foram coisas que eu fui pensando aí ao longo do filme.
filme. Agora, por último, mas não menos importante, eu acho que a gente tem uma potência aqui na mensagem do filme, porque, como eu falei, né, eles trazem a mesma história, mas eles incorporam. Então eu acho que eles acabam ressignificando algumas coisas muito importantes para a história, e isso se dá muito também pela relação do Tritão com a Ariel. Apesar da gente ter uma relação relativamente similar aqui, é muito legal a gente ver como que eles acabam se envolvendo. Os dois também têm muita química como personagens que contracenam ali. Mas eu preciso dizer, gente, o Javier Bardem, eu não sei, tem algumas coisas que me incomodaram aí sobre a caracterização dele. Não é o fato dele não estar com o peito de fora, como o Tritão do desenho, não é isso. Isso talvez possa ter a ver um pouco com algumas questões de CGI, que apesar de estarem muito boas, tipo assim, os animais estão incríveis, tudo tá muito lindo, a magia das coisas, como acontece, inclusive ali com a Úrsula, os peixes, tudo tá muito bem feito. Mas eu sinto que em alguns momentos tem algumas falhas de proporção ali do corpo, né, com a cauda e tudo mais. E aí eu não sei se o Javier não tem meio que um lance assim, que talvez eles deveriam ter feito uma cauda maior e me traria um estranhamento diferente, apesar que eu não consigo definir, sendo bem sincera aqui pra vocês, mas me causa um estranhamento na caracterização dele, que eu sinto que fica 1000 vezes melhor quando dá um close assim mais no rosto, na barba, no cabelo, né, na coroa e tudo mais. Eu sinto que fica algo mais natural. Pode ser um estranhamento nosso, né, porque a gente tá vendo algo humano, mas não totalmente humano ali, mas ao mesmo tempo não foi algo que eu tive estranhamento na Ariel ao longo do filme, é especificamente desse personagem. Bom, gente, então o que eu posso dizer de uma forma geral é que se vocês estão muito afim de assistir A Pequena Sereia live action, vai sem medo, você vai ter sim uma boa história, você vai ter essência do que é a animação. O filme, ele é colorido sim, ele não é um filme sem cor. Eu acho que a gente tem números incríveis, apesar de ter coisas que eu pontuei, pra mim o que sempre vai pesar é como foi a minha experiência ali no cinema. E assim, gente, eu arrepiei em várias músicas, em vários momentos, como os musicais eles foram construídos, seja alguma nota que foi atingida. Então assim, eu acho que eles souberam construir muito bem esse elenco. A gente tem personagens com química maravilhosa e a Halle Bailey se destaca e muito. Então assim, pra mim é realmente muito positivo esse filme, a experiência com ele, mas eu quero saber de vocês, quais que são as suas expectativas pro filme, quais que são os seus receios, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!